Olá, você! Bem-vindo à segunda parte do episódio 27 sobre desemprego. Nesta parte, iremos conversar sobre o conceito de desocupação. Meu nome é Luiz Azevedo e espero que você goste desse episódio. Agora vamos conversar sobre a confusão dos conceitos desemprego e desocupação. A metodologia explicada e utilizada pelo IBGE é considerada por alguns economistas como incorreta e parcial, por subestimar o desemprego real no Brasil. A mudança dos parâmetros do IBGE em 2002 tem suscitado nesses economistas dúvidas se esses dados não estão sendo maquiados. Por exemplo, o de considerar trabalhadores não remunerados como empregados, tipo trabalho voluntário em ONG, ou de classificar pessoas que desistiram de procurar um emprego como desalentados. Esses tipos de alterações modificam as variáveis do índice de desemprego para baixo. Então, vamos listar as categorias consideradas na classificação de desocupação e alguns exemplos deles. Então, 1. Pessoas desalentadas. Aí são classificadas pessoas que estão sem emprego e desistiram de procurar emprego. Estão também aí pessoas que estão sem emprego e recebendo seguro-desemprego. Então, elas são consideradas desalentadas e não desempregadas. 2. Pessoas desocupadas, como, por exemplo, os jovens nem, jovens entre 16 e 24 anos que nem estudam e nem trabalham. Também não são considerados desempregados. 3. Pessoas com rendimento hora menor que o salário mínimo. Por exemplo, parte dos beneficiários do programa do Bolsa Família, que decidem viver exclusivamente do benefício, são classificados como população não economicamente ativa, não entrando na conta do desemprego. 4. Pessoas marginalmente ligadas ao PEA, população economicamente ativa, como, por exemplo, pessoas que não estavam trabalhando na semana da pesquisa, mas em algum momento, nos 358 dias anteriores, esteve empregado. Ou pior, pessoas que fazem trabalhos informais, esporádicos, os chamados bicos, e com rendimentos menores que um salário mínimo, são computadas como pessoas com emprego, ou seja, empregadas. Como você pode perceber, essas alocações entre desempregado e desocupado são confusas e abrem uma grande discussão sobre o tema. Vamos dar uma olhada no índice de subutilização da força de trabalho. A base dos dados atuais do IBGE são os obtidos pelo PNAD Contínua, ou Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, iniciada a série histórica em 2012. No gráfico de subutilização da força de trabalho, podemos ver a evolução do indicador por trimestre de 2016 até 2018. Observem que no primeiro trimestre de 2018, o índice de subutilização da força de trabalho era de 25%, ou seja, um quarto da população economicamente ativa desempregada ou com baixa utilização. Chama também bastante a atenção no gráfico a diferença do índice de subutilização da força de trabalho no estado da Bahia, da ordem de 40% da população economicamente ativa, e o índice de subutilização de trabalho
no estado de Santa Catarina, com apenas 10%. A reflexão sobre essa informação eu deixo para vocês. Mas afinal, quem são os subutilizados? Subutilizados são a soma dos desempregados, mais os subocupados, mais a força de trabalho potencial. Desculpa. Sendo desempregados são todas as pessoas que procuram trabalho, mas não encontram. Os trabalhadores subocupados por insuficiência de horas são aqueles que trabalham menos horas do que gostariam. E a força de trabalho potencial é composta por quem não estava ocupado nem desocupado, mas tinha potencial de se transformar em força de trabalho, como, por exemplo, os desalentados, que são aqueles que gostariam de trabalhar, mas que não procuram uma ocupação por achar que não conseguiriam trabalho por não haver vaga adequada, ou porque não tinham experiência, ou por serem muito jovens ou muito idosos. Resumo: podemos então afirmar que a subutilização da força de trabalho é o indicador em que os gestores deveriam utilizar para planejar as políticas públicas. Esse índice seria uma fotografia mais precisa e o diagnóstico mais adequado, e aquele índice que todos nós deveríamos olhar e dar mais atenção. Nesse episódio, não poderíamos deixar de dar uma especial atenção aos classificados como jovens nem trabalham e nem estudam. Esse grupo é de extrema importância, pois são parte do futuro do país. O infográfico mostra o percentual na população dos chamados jovens nem. Os dados são do PNAD do primeiro trimestre de 2017. E esses índices só aumentam ano após ano. Os dados em dezembro de 2018 da pesquisa do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, órgão de assessoria técnica do Poder Executivo, mostravam que a população de jovens entre 16 a 24 anos era de 33 milhões e que desse contingente, 23% são classificados como nem trabalham e nem estudam, ou seja, 7,5 milhões de brasileiros. Para efeito de comparação, é mais do que toda a população da segunda maior cidade do país, o Rio de Janeiro, que tem 6,8 milhões de habitantes. É sério. Ao lado dessa situação, temos que a maioria dos empresários brasileiros reclamam que não conseguem preencher vagas por falta de mão de obra qualificada e excesso de regulações trabalhistas. Sobre os excessos de regulações, nos próximos episódios vamos abordar as intervenções do Estado que só prejudicam a geração de empregos. Agora, sobre a falta de mão de obra qualificada, também é resultado de políticas públicas erradas na área de ensino nas últimas décadas. A qualidade do ensino básico foi sendo erodida ano após ano, e não é à toa que o Brasil ocupa as últimas posições nas avaliações internacionais como o PISA, onde os estudantes brasileiros, no comparativo de 70 países, ficam em matemática na posição 65, em ciências na posição 63 e em leitura na posição 59.
É um vexame. Isso sem falar no descaso dos governos com o ensino profissionalizante de nível médio, as escolas técnicas. Apesar de os governos das últimas décadas terem aumentado contínua e substancialmente o orçamento do Ministério da Educação, que em percentual do PIB é superior ao dos países desenvolvidos, então o Brasil gasta 6% do seu PIB em educação. Em comparação, os países da OCDE, que são os países desenvolvidos, gastam 5,5% em média do PIB. Todo esse enorme volume de dinheiro dos pagadores de impostos tem sido mal utilizado e principalmente direcionado ao ensino superior, cuja a qualidade também desabou a ladeira. Tanto que, de acordo com o INAF de 2018, publicado pelo Instituto Paulo Negro, ao redor de 30% dos universitários brasileiros são considerados analfabetos funcionais. Isso somando as classificações rudimentar e elementar. Uma vergonha. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui embaixo seu like, seus comentários e compartilhe o vídeo. No próximo episódio, pelo sempre presente spoiler do Cartoon ao Lado, que faz piada com a organização do trabalho dos serviços públicos, nós iremos conversar sobre o mais importante fator do desenvolvimento econômico e da geração de empregos de qualidade, que é a produtividade do trabalho. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.